Você pode erradicar a polio? Pode promover a paz? Pode educar crianças carentes? Pode alimentar quem tem fome? Basta se afiliar ao Rotary, pois no Rotary acreditamos que trabalhando juntos podemos realizar qualquer feito. Mais informações no site rotary.org. Estamos de volta para a segunda parte do nosso programa, hoje falando sobre o tema treinamentos, com o meu convidado, o entrevistado Simeão Lauro de Souza. Simeão, no bloco anterior a gente falou sobre os benefícios, né, de você fornecer o treinamento para os seus funcionários. A pergunta que eu faço agora é o seguinte: como medir o retorno do investimento feito em treinamento? Essa pergunta é bastante interessante e os estudiosos desse assunto e quer medir isso matematicamente, tem tido dificuldade. Grande parte das organizações medem o número de horas praticadas, tantas horas, e não medem a eficácia. Porque a eficácia de um treinamento se mede na saída do produto. Se você tem um índice de qualidade e começa a ter um índice de rejeição ou o índice de qualidade está caindo e identificado que aquele problema é oriundo da mão de obra, então você investe em treinamento e melhora a qualidade do seu produto. E ao melhorar a qualidade do produto, você consegue medir o quanto melhorou. E, então, isso é medir o resultado do treinamento. Se mede através do resultado no produto final. Não dá para medir de imediato. Acabou de treinar, já está... Não, também não é assim. A coisa não é tão mágica. Traduzindo, né? Se você tem um desperdício de 10% de matéria-prima que te custa lá R$1.000, você está jogando R$100 fora. Você dá um treinamento, se esse índice melhorou, quantitativamente você qualificou o pessoal e está deixando de desperdiçar. Exatamente. Basicamente é isso. Existem mecanismos de medição da eficácia do treinamento através de avaliação de reação. Ou seja, você terminou o treinamento, você aplica um questionário ao aluno e verifica o quanto de conhecimento ele absorveu e guardou e é capaz de aplicar. Mas logo após? Logo após. Só que isso é uma espécie de uma prova, então é um mecanismo que às vezes não mede a eficácia do resultado na linha ou no produto final. Mas também se mede treinamento dessa natureza. Porque, desculpa, mas se ele decorar o que foi falado é diferente dele colocar em prática, né? Mas existem, pedagogicamente falando, mecanismos que são capazes de identificar o quanto você compreendeu, o quanto você assimilou e o quanto você é capaz de colocar em prática. Dependendo do que eu lhe pergunto, eu sei se você compreendeu, se você absorveu e se você será capaz de colocar em prática. Se eu pergunto o que é alguma coisa, é simples. O que é uma câmera? É isso. O que é uma máquina? É isso. Isso é um tipo de pergunta. Se eu pergunto para que ela serve? Já mudou, já precisa ter entendimento. Por que tal mecanismo, assim, para que serve? Isso já é entendimento. Mas se eu peço para você e me esclareça o que você entendeu sobre isso, aí já é nível de compreensão. O quanto você compreendeu. E se você sabe o que é, se você conhece e compreende, e se eu quiser um pouquinho mais à frente, eu peço para você me explicar o funcionamento disso. Você está adquirindo a condição de entender, compreender e transmitir. Medindo dessa maneira, eu tenho certeza de que o meu treinamento fará diferença. Todavia, eu não tenho como medir economicamente ainda. A medição econômica é feita no produto final. A gente já está entrando um pouquinho nesse tema, mas eu ia pedir para que você falasse sobre a avaliação de desempenho. Então, gostaria que você desse um paralelo sobre isso. A avaliação de desempenho, ela passa pelo caminho do que já acabamos de falar sobre a avaliação do aprendizado. A avaliação de desempenho também mede o quanto você absorveu de fato o conhecimento e está fazendo a sua atividade. E a medida também de desempenho é feita no resultado do produto. Diga de passagem, não do produto de alto risco. Quem trabalha em indústria farmacêutica, por exemplo, em um hospital, não dá para medir quantos morreram. Ou você trabalha numa enfermaria, eu vou medir se você a cada 10 bebês derrubou um. Opa, tem 10% só de perda. Não, não é por aí. Se o produto é de alto risco, eu faço a avaliação através de simulação. A avaliação do aprendizado. E o processo de medir competência também é bem estruturado, da mesma maneira em que falamos de treinamento, com questões que me dão a certeza da tua compreensão ou não daquilo que você está fazendo. Isso é uma avaliação de desempenho, é chamado de avaliação de habilidades e competências, que são coisas distintas.
competência é aquilo que eu sou capaz de adquirir, a habilidade eu tenho que desenvolver e ela é minha. Eu não tenho habilidade nenhuma para tocar música, por exemplo. Embora eu conheça as notas, embora eu estude, etc., a habilidade eu preciso desenvolver e ela é mais difícil. Por isso que existem pessoas com talento, e tem talento para tudo, talento para a música, dom para o canto e para o trabalho também. Existem inteligências múltiplas. Poxa, pega os nossos pilotos de Fórmula 1, ali tem talento puro, além de toda a técnica, porque uns se destacam e outros não. Aí está a diferença da habilidade ao talento, mais o conhecimento e, claro, a dedicação. Muito bom. Agora a gente sabe de alguns casos onde o pessoal tenta associar, né, os treinamentos que são dados, resultados esperados e programas de incentivo, né? Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre esses programas de incentivo. Como e quando eles devem ser utilizados? Um programa de incentivo ou um programa de motivação, chamado do campo motivacional, ele tem como objetivo, além de, através do ensino, eu aprender algo, eu também sentir satisfação daquilo que eu estou fazendo. Então as empresas hoje investem muito em treinamento e desenvolvimento, também voltadas para o campo emotivo, para o campo da satisfação. Você passa a gostar daquilo que está fazendo. Que nem sempre na vida fazemos exatamente o que escolhemos e o que gostaríamos de fazer. Às vezes a gente está fazendo coisas que nós não nascemos para aquilo e tal, mas precisamos. A necessidade às vezes fala mais alto. E aí é a hora de você energizar a sua equipe através de um treinamento que, além de desenvolver conhecimento, também desenvolve a habilidade do gostar, ou seja, da satisfação de fazer esse ou aquele trabalho. E eu diria, 70% de um bom resultado repousa no querer, na vontade de fazer. E a vontade de fazer repousa na satisfação. Para eu ter satisfação, no mínimo eu tenho que gostar do que eu faço. Tá certo. E assim, quando a gente se depara com esses casos, onde a pessoa faz porque precisa, não porque gosta, a gente sabe que a gente vai ter um problema com a satisfação, né? Aí eu queria mais um conselho do Simeão, que é um profissional aí com amplos anos de mercado. Como a gente faz para quebrar essa barreira? Como que a gente identifica? Ó, tem um funcionário aqui que ele faz porque precisa, não porque gosta. Logo a satisfação dele a gente sabe que não vai ser legal. Como conseguir mudar isso? Como a gente... Na realidade, a gente não vai mudar. Na realidade, a gente vai identificar uma atividade, não é só bater o martelo. Eu tenho que conhecer o prego, eu tenho que conhecer o martelo, eu tenho que conhecer a madeira. E tem coisas na atividade de bater o prego bem diversificada. Cabe à área de recursos humanos, ao gestor, descobrir naquela atividade o que traz satisfação para o empregado. E aí você tem que trabalhar nisso. Você pode até não gostar muito da essência daquele trabalho, mas tem N outras coisas que ela gosta, e aí que a gente desenvolve essa aderência, essa satisfação, essa motivação para fazer. Mas esse é um assunto que você está tocando e é muito importante, as empresas devem investir bastante no campo motivacional, em despertar a motivação, que não existe motivação por metro, por quilômetro, à venda. Ninguém motiva ninguém. Nós damos às pessoas condições para que elas se automotivem. Motivação vem de dentro, vem da alma, vem de cada ser e em cada momento e por N razões. E também não podemos esperar motivação 100% o ano todo. Isso é utopia, isso não existe. Um dia ou outro e tal, você está lá, mais chateado e etc. Aquele dia vai estar. Então respeita. Mas a gente precisa encontrar meios, formas e mecanismos de gerar satisfação para as pessoas e elas se automotivarão. Seria mais ou menos aquele caso, né? Quando perguntado para aquele funcionário o que você faz, se ele responder eu aperto o parafuso, é uma coisa. A partir do momento que ele passa a responder eu ajudo a fazer avião, é outra. Muda, né? Completamente. Se você simplesmente está fazendo um muro, é uma coisa. Se você está construindo uma catedral, a imagem é outra. E é por aí que o empresário tem que tentar trabalhar, então, né? Por aí. E precisa encontrar o ser humano como um todo. Né? Há um pensamento antigo que diz, o funcionário está chateado porque brigou com a sogra. E se ele deixa na portaria, entra, esquece. Não esquece. Você é inteiro, você entra com todos os seus problemas e você sai levando os problemas do trabalho para casa. Você precisa ter a inteligência de separar o que e quando eu uso esse ou aquele sentimento.